agora a gente tá chique, tem um microfone aqui, ó, que eu não posso me mexer praticamente. Vou fazer... Vou fazer TVers assim, ó. TVers! Hoje a gente vai fazer um bolo que eu estou sem palavras. Sem palavras. Podia começar esse vídeo aí sem cabeça. Que tal? Assim? Pá! Bolo de trufa, gente. É tão maravilhoso que não precisa nem de explicação. Wishes come true the same time every... Não precisa de explicação, mas precisa de explicação, porque eu acabei de levar a bronca do meu diretor, marido, sócio. Por favor, pelo amor de Deus. Pra todo mundo entender, esse bolo trufa é um bolo de chocolate recheado com ganache e por cima trufas. E pra quem não sabe, uma trufa é uma ganache endurecida. Então a gente vai começar pelas trufas, porque pra gente enrolar ela precisa estar bem firme. Tem banho-maria, a gente começa derretendo o chocolate. Depois de derretido, a gente vai colocar o creme de leite. Depois a gente vai colocar um destilado, que o meu preferido para trufas é sempre o rum ou o conhaque. Ju, não quero colocar nada. Posso não colocar o destilado? Pode, mas vai ser uma ganache tradicional. O que faz a trufa ser a trufa também é o destilado que a gente coloca nela. Depois a gente coloca a manteiga para deixar a nossa trufa bem brilhante. Agora que a ganache ficou pronta, bem aveludada e bem homogênea, a gente vai separar 1/3 dessa ganache e vai levar pro freezer para ficar bem durinha e para depois a gente transformar em trufas. Os outros 2/3 a gente vai usar tanto para rechear quanto para cobrir o bolo. E agora o bolo, que é facílimo, um dos bolos de chocolate mais fáceis que eu já fiz aqui. Esse bolo eu tô fazendo na batedeira, mas vocês podem fazer em um bowl com um fouet, super fácil. A gente começa então batendo os ovos com açúcar. Ficou bem volumoso, a gente coloca o chocolate em pó. Depois a gente vai colocar a água, o óleo e a farinha e vai intercalando sempre. E por fim, a gente coloca o fermento em pé. Em pé. Põe o fermento em pé, galera. E por fim, a gente coloca o fermento em pó. Se precisar, como eu falo em todos os bolos, pode desligar a batedeira e raspar sempre as laterais. Se estiver fazendo na mão, vai raspando as laterais mesmo. Agora a gente vai despejar a massa em 3 formas, que aqui as minhas são de 18 centímetros, mas se não tiver, pode ser em 2 iguais ou em uma bem grande. As formas já estão untadas com manteiga e cacau. Agora é só despejar a massa dividindo por 3. Então coloca um pouquinho, coloca outro pouquinho e depois coloca um pouquinho. Tentando sempre deixar muito bem dividido. Aí leva para o forno pré-aquecido a 180 graus de 25 a 30 minutos ou até você espetar o palitinho e ele sair limpo. Enquanto no forno, a nossa ganache já esfriou bastante e agora a gente vai enrolar e transformá-la em uma trufa. Então, com a mão bem gelada, a gente vai começar a enrolar as trufas. Pega com uma colher para ficarem todas do mesmo tamanho, enrola e já passa no cacau. De preferência cacau, porque cacau não vai açúcar e fica mais gostoso e mais com carinha de trufa. Enrolou, reserva as trufas. E nesse tempo todo, o seu bolo já ficou pronto e agora a gente vai começar a montagem. A gente monta esse bolo para ele ficar bem certinho e bem uniforme em uma forma com papel acetado. Você pode usar também o papel alumínio, tá? Dá na mesma. Então a gente começa colocando uma massa, molha com um pouquinho de leite e rum. Se não quiser molhar com rum, pode molhar só com leite. Aí coloca uma camadinha de ganache, coloca mais uma massa, molha com mais um pouquinho de leite e rum e coloca a ganache de novo. O importante é sempre tentar colocar a mesma quantidade de recheio para o pedaço ficar bem bonito e uniforme. No matter how old or young, there's a magic. Finalizou com o último disco de massa, leva pro freezer por 1 hora para ficar bem bonito o nosso bolo. Enquanto tá no freezer, esse bolo, gente, é um bolo para um paladar um pouquinho mais Amargo. Adulto, amargo. Porque eu, Juliana, gosto assim de bolo doce, sabe? Aquele bolo tipo de leitinho, de chocolate ao leite. E o Vitor, né, amor? Eu gosto do mais amargo. Você sempre prefere o mais amargo. Sempre. Então a gente quer saber de vocês o que vocês preferem. O doce, hashtag, ou hashtag doce amargo. Quero saber de vocês qual que é a preferência. Coloca aqui embaixo. E depois não esquece de dar o like, de se inscrever aqui e de ativar o sininho, que é importante. Para finalizar o nosso bolo, a gente vai passar uma espátula generosa de ganache em volta, bem uniforme, e depois em cima. Night when dreams
come true. Dica da Ju importante para sua cobertura ficar bem bonita e bem uniforme. Como ele acabou de sair do freezer, ele tá bem gelado. Então na hora de passar a ganache, você vai perceber que ela vai endurecer um pouquinho rápido. Então não enrola muito nesse processo, vai certeiro. Ficou bem uniforme e bem bonito. Eu confeitei no final com um pouquinho mais de ganache, com bico pitanga. E por fim eu coloquei as trufinhas em cima, ficou tão lindo. E para terminar o grande finale, a gente colocou o cacau em pó em volta nas laterais. Toma cuidado para não subir e não invadir a área das trufinhas. Ah, e antes de terminar o vídeo, uma dica muito boa. Se você é daqueles que na hora de cortar o bolo acaba com o seu bolo, não se preocupa. É só você aquecer um pouquinho a sua faca e cortar um pedaço bem bonitão. Sai certinho. Virginiano deve adorar essa fatia, hein? Eu amo. Wishes come true the same time every year, when hearts open wide and every smile sincere. Oh, songs will be sung and we'll join with loved ones to celebrate anew on the night when dreams come true.